Pode sentar um pouquinho. Boa noite mais uma vez a todos. Vou pedir para o Celso abaixar um pouquinho a minha voz, please. E eu vou convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de João. No livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, a gente vai lá para o final desse capítulo, começando no versículos 43. E o nosso foco vai ser esse trecho, dos 43 até o finalzinho do capítulo. Celso, do lado aqui, tira para mim. Obrigado. João 4, versículos 43 a 54. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo... Opa! Acho que a gravata está um pouquinho apertada aqui, deixa eu... Depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinha visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegando a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos os da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Expectativas. Algo que todos nós temos, todos nós aqui. O dicionário descreve a palavra expectativa da seguinte forma: a condição de quem espera que algo aconteça, estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na sua possível efetivação, ou por extensão, um desejo intenso por algo próspero. Como eu falei, todos nós temos expectativas sobre muitas coisas diferentes. Todos nós temos uma imagem na nossa cabeça de uma vida ideal, a vida que nós gostaríamos de ter. Nós temos na nossa mente que tipo de vida nós queremos viver no nosso dia a dia. Nós temos em mente tipos de situações que gostaríamos que acontecesse, tipos de coisas que a gente gostaria de obter. Todos os dias nós criamos expectativas em nossas mentes enquanto nós pensamos sobre o futuro. Nós contemplamos futuros eventos à luz daquilo que nós esperamos acontecer. Ao olhar para frente, nós criamos em nossas mentes cenários que nós achamos iria produzir o melhor resultado para a nossa vida. Cenários onde as coisas se encaixam certinho.
do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. Que as coisas encaixam e se alinham para atender os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos objetivos, as metas que nós colocamos. Nós criamos planos e imaginamos diferentes situações que iria produzir para nós paz e alegria e conforto e satisfação, esperando que essas coisas que nós imaginamos, que nós projetamos para a nossa vida, para o futuro, que essas coisas realmente venham a se realizar. Nós temos expectativas em relação àquilo que nós fazemos, ou falamos, ou decidimos, esperando que a nossa conduta, as nossas ações, irão produzir aquilo que nós desejamos, que vai dar certo. Se eu falar de um jeito, se eu tomar essas decisões, se eu agir desse jeito, se eu reagir daquele jeito, assim eu espero o resultado que eu gostaria. Nós criamos expectações ou expectativas em nossas mentes sobre outras pessoas, em relação ao que outras pessoas vão fazer. Expectativas sobre como outros vão nos tratar, sobre o que outros vão pensar sobre nós, expectativas sobre o que outros vão falar sobre nós, expectativas sobre como que outros vão agir ou reagir, dependendo daquilo que nós fazemos. Nós temos muitas expectativas, mas a verdade é que essa vida não sempre se alinha com as nossas expectativas. Amém? A verdade é que mesmo com muitas expectativas, a nossa vida nem sempre se alinha com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. As coisas nem sempre funcionam do jeito que a gente esperava. Situações nem sempre acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Certas metas e sonhos e planos e objetivos nem sempre são alcançados do jeito que a gente imaginava. As palavras e ações e reações e condutas de outras pessoas, muitas e muitas vezes, não se alinham com as nossas expectativas para essas pessoas. Aliás, nem a nossa própria conduta e as nossas próprias palavras e decisões muitas vezes se alinham com as nossas expectativas. E dependendo do tamanho da expectativa que você tem, isso pode ter um grande impacto negativo no seu estado emocional. Pode ter um grande impacto negativo no seu relacionamento com outras pessoas, ou até com o seu relacionamento com Deus. Aquele momento quando você percebe ou reconhece que as suas expectativas não vão ser atendidas do jeito que você queria, do jeito que você imaginava, ou que não vai acontecer quando você esperava, aquele momento que você reconhece isso pode gerar muita frustração, ou tristeza, ou medo, ou dúvidas, ou ansiedade, ou ira, ou mágoa. Quantas pessoas hoje, e talvez muitas aqui hoje, carregam ainda ansiedade, tristeza, medo, ira, mágoa, porque certas expectativas não foram atendidas? Quantos adultos hoje carregam tristeza, ou mágoa, ou amargura contra os pais, porque os próprios pais não atenderam as expectativas que ela tinha como criança, de como seria conviver naquela família? Quantas pessoas hoje carregam dores, e tristeza, e medo, e dúvidas, porque um cônjuge não atendeu às expectativas de fidelidade e de confiança? Quantas pessoas hoje carregam dúvidas, e medos, e incertezas, porque Deus
em algum momento, não atendeu necessariamente às suas expectativas para uma determinada situação? Como que você reage em momentos assim? Vamos voltar para a nossa história em João. João capítulo 4, voltando para versículos 43. Nós vamos gastar um tempinho hoje à noite meditando nesse trecho. João 4, versículo 44, fala: depois daqueles 2 dias ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Eu quero dar uma pausa aqui para falar um pouquinho do contexto, para nos ajudar a entender melhor o que nós vamos ler, vai enriquecer também esse texto nas nossas mentes aqui. Todos nós lembramos, se você já leu o livro de João, você lembra o famoso milagre que Jesus faz, o primeiro milagre dele, que ele faz no ministério dele. Quem lembra qual que foi o primeiro milagre que Jesus operou? Você falou água em vinho, certo? Acertou. Parabéns, você lembrou. Foi exatamente isso. A gente lembra dessa história onde ele estava naquele casamento e ele transforma a água em vinho. Isso aconteceu na cidade de Caná, que era na região norte de Israel. Depois disso, eu quero até mostrar um mapa aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, uma lição um pouquinho de geografia aqui. Quando Jesus, dá para ver esse laser aqui, obrigado Luiz por emprestar. Essa cidade de Caná é onde Jesus estava quando ele opera o seu primeiro milagre, tá? A Bíblia fala que depois disso, depois que ele fez esse grande milagre, ele desceu com os seus discípulos dessa cidade do norte aqui na região de Galiléia. Ele desce até a beira do mar da Galiléia para essa cidade Cafarnaum. Isso aqui está em inglês, mas dá para entender. Ele faz essa jornada com os seus discípulos e junto com a sua mãe, depois daquele casamento, para essa cidade, onde ele fica e passa algum tempo com os seus discípulos. Olha o segundo mapa aqui. Depois de algum tempo, tá? Agora a gente abriu um pouquinho esse mapa de Israel. Depois de um tempo que ele passa aqui em Cafarnaum, ele desce pelo Rio Jordão, faz essa jornada com seus discípulos até a cidade de Jerusalém, que está aqui. Jerusalém. Por que ele desce até Jerusalém? Porque ali ele teve que celebrar a festa judaica da Páscoa. Então ele fica ali, a Bíblia fala que quando ele estava ali em Jerusalém, ele realizou vários milagres e, por causa dos milagres, muitas pessoas naquela cidade creram em Jesus. Depois de um tempo em Jerusalém, ele decide a voltar para a Galiléia, voltando para o mapa mais uma vez. Então, segundo mapa, ele volta de Jerusalém aqui, volta para o caminho pelo mar ou pelo Rio Jordão, e ele começa sentido a região aqui do norte da Galiléia. Só que enquanto ele faz a sua jornada, ele passa pela região da Samaria, onde ele chega na cidade capital. E o que acontece? Lá em Samaria, ele tem o famoso diálogo com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. O poço de Jacó era mais ou menos nessa região aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então ele tem esse diálogo, ela acredita nele, ele fica ali alguns dias para ensinar, e muitas pessoas lá em Samaria acabam também acreditando em Jesus. E aí de Samaria ele continua para o norte, para Galiléia. Só que ele evita a cidade de Nazaré, aonde ele foi criado. Por quê? Como ele mesmo disse, lá em Nazaré ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele descreve aquilo como a sua própria terra. Então ele evita, ele não para em Nazaré, indo para a Galiléia. E assim a gente chega no versículo 45. Volta para lá. Agora com esse contexto a gente vê aqui. Então quando Jesus chegou a Galiléia,
Os galileus o receberam porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná, da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então aqui nós conhecemos uma personagem totalmente, um tempo totalmente diferente. Nós conhecemos aqui uma personagem de uma época totalmente diferente, de uma cultura diferente, de uma sociedade diferente, num lugar no outro lado do mundo. Porém, ao analisar essa história, nós vemos que essa personagem, esse homem, foi um homem que passou pelas mesmas coisas que nós, eu e você, que nós passamos hoje. Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos hoje. Ele passou pelos mesmos medos e dúvidas e incertezas e tristezas e preocupações que nós passamos. Esse oficial era um oficial do rei Herodes daquela época. Ele era um homem distinto, um homem realizado, um homem admirado na sociedade, um homem muito bem sucedido aos olhos daquela cultura. Mas todo o seu status, a sua posição de poder não o deixou imune das dificuldades dessa vida. E ele se encontra numa situação absolutamente angustiante. Ele foi um pai tentando lidar com o fato horrível de que o seu filho estava doente em estado gravíssimo. Agora, eu sou um pai de 3 filhos pequenos e eu não consigo imaginar aquilo que esse homem estava passando naquele momento. Um homem que sabia que o seu filho estava na beira da morte. Um homem que andava e trabalhava e tentava fazer e realizar a sua função, sabendo que em qualquer momento as piores notícias da vida dele poderiam chegar aos seus ouvidos. Um homem que realmente estava carregando um peso, uma preocupação imenso pela situação em que se encontrava. É um tipo de situação que consome uma pessoa com pensamentos devastadoras. E há a grande probabilidade que esse oficial, sendo um homem de status mais elevado, com mais acesso a mais recursos do que a pessoa comum, é muito provável que ele já tinha esgotado todos os seus recursos, todas as suas opções, tentando achar uma solução para este problema, esse grande problema pelo qual ele passava naquele momento. E aí a gente vê em versículo 47, quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Galileia, ou da Judeia, e chegando a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. A tradução NVI da Bíblia, que nós geralmente utilizamos aqui, apesar de que alguns utilizam outras versões, essa versão aqui faz parecer que esse oficial do rei já estava em Caná quando Jesus chegou ali. Mas analisando o texto original, nós entendemos que esse homem, na verdade, estava em Cafarnaum, estava longe, estava ali na beira do mar da Galileia. E ele fica sabendo que Jesus tinha chegado na cidade de Caná, lá para o norte. E essas notícias chegam para ele e, obviamente, esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. Aquele ponto do ministério de Cristo, a fama dele já tinha espalhado por toda Israel. Todo mundo sabia, já tinha ouvido desse Jesus. Esse homem já ouviu falar sobre a capacidade que esse homem Jesus tinha de realizar milagres. Com certeza ele já tinha ouvido muitas histórias, que o pessoal gosta de falar, né? De contar histórias um para o outro. Com certeza ele já tinha ouvido muitas histórias de cura, histórias de grandes feitos. Quantas pessoas tinham sido impactado pelo poder desse homem chamado Jesus, o Nazareno. Então ele
forma um plano na sua mente. Ele vê, de repente, no meio da escuridão, uma luz no fim do túnel. Ele pensa, e se eu conseguir ir até Caná? E se eu conseguir de alguma forma encontrar esse Jesus? E se eu conseguir não só encontrar, mas ter uma chance de estar diante dele e pedir esse grande favor? E se esse homem que nem me conhece, se ele concorda a parar tudo o que ele está fazendo e tomar um tempo da sua vida para ir até Cafarnaum, até a minha casa, para curar o meu filho? Esse foi o plano de um homem desesperado para uma solução, para um socorro, um livramento dos seus problemas e dificuldades. Então ele junta as suas coisas e ele começa essa jornada. E essa jornada de Cafarnaum até Caná era uma jornada difícil. Muitas pessoas naquela época só tinham condições de fazer esse tipo de jornada a pé. Essa jornada era de 35 quilômetros, sendo que a maior parte era uma subida, não era fácil. Como oficial, talvez ele conseguia um jumento, algum cavalo, de qualquer forma, era uma viagem longa, que naquela época demorava um dia inteiro para ir de uma cidade para outra. E eu fiquei imaginando que com cada quilômetro que percorria, a preocupação sobre o filho dele tornava cada passo mais pesado, só que ao mesmo tempo aumentava aquela expectativa que ele tinha ao chegar em Caná. Imaginando o que ele iria falar ao encontrar Jesus. Criando a expectativa na mente dele de como que Jesus iria responder a ele. Esperando que tudo iria encaixar e acontecer exatamente do jeito que ele esperava, que ele imaginava. Que Jesus teria compaixão e que Jesus iria concordar em parar o que ele estava fazendo e fazer aquela viagem longa até a casa dele e entrar dentro da casa e ir até onde o filho dele estava e fazer um milagre naquele momento e ver o filho dele levantar daquela cama totalmente curada. Com certeza a expectativa era grande e finalmente ele chega na cidade de Caná, de acordo com as expectativas dele. E ele consegue encontrar Jesus também de acordo com as expectativas dele. E ele até consegue ter um momento de comunicar com esse Jesus também de acordo com a expectativa dele. Até então tudo estava se encaixando do jeito que ele imaginava. Aí a gente chega no versículo 48. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E aqui, neste momento, de repente, as coisas param de acontecer do jeito que ele esperava. Esse homem veio até Jesus com expectativas, mas a resposta que ele recebe não é o que ele esperava. Jesus, no versículo 50, respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Vamos parar aqui rapidinho. Pode ir. Pode ir. Ele tinha acabado de chegar nessa cidade, depois de uma longa viagem, e Jesus simplesmente fala: pode ir. Ou seja, pode voltar para sua casa, eu não vou junto. Mas pode ir, o seu filho vai continuar vivo. Agora nós temos o privilégio de saber o final da história, né? Para nós a gente fala: não, sim, mas tudo bem, Jesus curou o filho dele. Esse homem não tinha esse privilégio de saber o final da história. Tente se colocar no lugar dele.
Ele veio com essa expectativa, Jesus iria voltar, Jesus iria entrar na casa, Jesus iria curar, e de repente Jesus só fala, pode ir, eu não vou não, mas fica tranquilo. E agora? E agora, o que um homem desesperado faz com essa informação, com essa resposta, quando a resposta não estava de acordo com as expectativas? Depois de tudo que ele passou para chegar àquele ponto, ele tinha uma decisão para tomar. Mas eu pergunto para você, como que você teria reagido nessa situação? Aliás, como que você reage quando você não recebe a resposta que você tanto esperava? Quando os seus problemas não são resolvidos, quando e como você gostaria? Como que você reage? Como é o seu comportamento quando Deus ou outras pessoas não fazem ou não falam aquilo que você imaginava na sua mente? E para nós, parece que falta um trecho no versículo 50. Parece que falta algum trecho aqui, logo depois que Jesus fala, pode ir. Porque o que a gente estaria acostumado na carne a ler aqui, uma resposta carnal, leva a gente a perguntar, mas aonde que está a parte aqui onde o oficial do rei fica bravo com Jesus? Aonde que está o trecho onde ele fala um monte e ele sai reclamando e acusando Jesus? Poxa, Jesus, eu estou aqui depois de 35 quilômetros, eu cheguei até aqui esperando uma resposta, agora o Senhor fala, pode ir? Então tudo isso é uma perca de tempo? Então eu vim aqui para te pedir isso em vão? Então todas as histórias que eu já ouvi do Senhor, tudo isso é mentira? É assim que funciona? Cadê a parte nesse trecho aqui, onde ele trata Jesus como se ele fosse obrigado a agir exatamente de acordo com as expectativas dele? Porque não é assim que muitas vezes nós sentimos. Como se Deus é obrigado a seguir os nossos planos. Como se Ele é obrigado a agir conforme o que nós achamos melhor para as nossas vidas. Obrigado a fazer ou não fazer exatamente o que nós imaginamos que vai produzir o melhor resultado para o nosso próprio bem, ou paz, ou conforto, ou satisfação, ou alegria. Não é assim que muitas vezes nós enxergamos as nossas expectativas? Não é por isso que nós ficamos muitas vezes chateados quando as nossas expectativas não são atendidas do jeito que a gente achava melhor? Não será que é por isso que nós reclamamos e murmuramos e nos distanciamos, muitas vezes, da nossa comunhão com Deus e com outras pessoas? Porque no fundo nós temos um conceito de que, de alguma forma, Deus atendendo às nossas expectativas é algo que Ele nos deve. Como se a gente merece isso. Aonde está a parte na história aqui onde o oficial do rei ignora as palavras de Jesus e decide que ele vai fazer o que ele acha melhor para a situação? Porque é assim que muitos cristãos agem também. Quantos cristãos pedem coisas de Deus e tentam viver de acordo com o que eles acham que é a vontade de Deus e têm expectativas para essa vida cristã, e quando as coisas não acontecem do jeito que esperava, decide a ignorar simplesmente as palavras de Jesus. Pode ir? Não, obrigado. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu sinto vai dar o resultado que eu quero.
Tem muitas pessoas que falam que confiam na palavra do Senhor, falam que a palavra do Senhor é a autoridade suprema sobre a sua vida, mas quando as expectativas que ela tem sobre essa vida não são atendidas do jeito que ela achava, esquece a palavra, agora eu vou tomar a frente. E eu vou agir, não de acordo com as palavras de Cristo, mas de acordo com a minha vontade, os meus sentimentos, as minhas emoções. Alguns entram em desespero, outros freneticamente tentam forçar a barra, tentando obter o que eles querem pela força do seu próprio braço. Muitos acabam causando o oposto efeito do que desejavam por tomar decisões precipitadas e erradas. Outros se sentem perdidos, sem esperança. Muitos ficam travados na tristeza. Outros mergulham de cabeça no mar de reclamações e são arrastados para as profundezas de amargura. Meus irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz de Calvário já é muito mais do que poderíamos esperar para essa vida. Como que a gente pode reclamar e viver murmurando e guardar mágoa contra Deus e contra outras pessoas, quando as coisas da nossa vida não acontecem do jeito que a gente imaginava, sendo que Deus já nos ofereceu por meio do sangue de Cristo derramado naquela cruz, uma vida depois dessa, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar ou esperar. Uma vida infinitamente além das melhores e mais altas expectativas que algum de nós aqui podemos ter em nossa mente. Lembrando da cruz, lembrando do sacrifício, lembrando do sangue de Cristo que foi derramado por nós, deve nos levar a cair de joelhos e falar: Senhor, não importa o que acontece nessa vida, mesmo se eu sofrer, mesmo se eu encontrar dificuldades e tribulações e aflições, mesmo se as coisas na minha vida não se resolvem quando e do jeito que eu gostaria, mesmo se outros não encaixam dentro das minhas expectativas, mesmo se os planos que eu tinha em mente, que eu achava que ia ser o melhor para a minha vida, mesmo se aquilo não der certo, se o Senhor fala, pode ir, eu vou, Senhor. O que o Senhor falar é o que eu vou seguir. Eu escolho a confiar no Senhor. Eu escolho a confiar na Tua palavra e seguir em frente na minha jornada em obediência. O oficial do rei, ele escolheu a confiar em Jesus. Aquele momento que eu falei, e agora? Depois de receber a resposta, esse e agora é o momento que todos nós enfrentamos diante de situações assim. Nós temos uma escolha que temos que tomar. Vamos confiar ou não? Vamos confiar e seguir as instruções, confiar e se submeter na palavra de Cristo, ou vamos buscar o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade? Ele escolheu a obedecer. Mesmo que não foi a exata resposta que ele esperava, não foi do jeito que ele planejou, ele decidiu, mesmo assim, a confiar em Jesus. E ele vira sentido Cafarnaum. E ele embarca na longa viagem de volta para a casa dele. Ele não precisava que Jesus fizesse exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria, para ele confiar. Ele não falou, Senhor, tá, legal, eu sei que eu posso ir, mas tem como o Senhor vir comigo? Porque eu acho melhor, eu sei que o Senhor falou que meu filho continuará vivo, mas assim, por quanto tempo vai demorar para curar, não tem, eu acho melhor.
Porque assim, eu planejei, eu tive uma boa ideia do Senhor vir comigo. Não tem como, ele não faz nada disso. Não tem aquele diálogo. Vai, pode ir, o seu filho continuará vivo. A próxima frase, então o homem volta para a casa dele. É fé, é confiança. Olha isso comigo no versículo 51. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquele ou aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos os da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Olha o resultado maravilhoso dessa fé que esse homem teve. E eu sei que o nosso foco vai imediatamente na cura, isso foi maravilhoso. Mas olha o resultado desse homem acreditar e tomar o seu caminho. E através da resposta que Cristo deu, ele proclama Cristo para os da sua família. Ele explica para eles quem foi aquele que falou, quem foi aquele que deu a sua palavra, quem foi aquele que deu essa promessa. E olha como aquele homem cumpriu essa promessa. Mesmo que a expectativa inicial não foi atendida, o homem confia e, além de receber a resposta que ele buscava, ele utiliza aquele evento para proclamar Cristo, e por meio daquilo muitos vieram acreditar. Que possamos aprender desse homem, que a nossa fé possa ser maior que as nossas expectativas, que possamos confiar na palavra de Cristo em todos os momentos, que possamos viver pela fé e não pelo que vemos. Por que esse homem decidiu voltar para sua casa? Porque ele acreditou na bondade de Cristo. Ele escolheu acreditar no poder de Jesus. Ele escolheu acreditar que Jesus iria fazer o que ele disse que iria fazer. Jesus fez uma promessa para esse homem. E ele acreditou que a promessa seria realizada. Meus irmãos, vou te dar um pouquinho de notícias ruins aqui rapidamente, antes de encerrar. Talvez você não vai querer ouvir isso. Jesus não prometeu a você soluções para todos os seus problemas. Jesus nunca prometeu uma vida perfeita sem aflições ou dificuldades. Jesus nunca prometeu uma vida perfeita, 1000 maravilhas. Ele nunca prometeu a te dar tudo o que você gostaria, como e quando você gostaria de tê-los. Ele não prometeu para você que ele vai forçar outras pessoas na sua vida a fazer exatamente aquilo que você gostaria que fizessem. E eu convido a equipe de louvor a vir. E com isso eu falo o que ele sim tem prometido para nós. O que ele promete para nós? Diante dessa realidade, que essa vida é difícil, que essa vida muitas vezes é uma vida injusta. Diante da realidade de doenças, e dores, e tristezas, e angústias, e morte. O que esse Jesus, o mesmo Jesus que prometeu aquele homem, esse Jesus que tem o poder de sustentar vida, o que ele nos promete? Ele te promete que ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Em meio às aflições, em meio às tempestades da vida, essa sim é uma promessa que ele faz para você. Ele tem prometido para você que em meio às aflições, ele vai ser o seu refúgio.
Que em meio às tristezas e os medos, você pode correr para Ele, porque Ele será a sua torre forte. Ele tem prometido para você, em momentos de fraqueza, força. Ele promete para consolar você, confortar o seu coração, em meio a momentos de aflição. Ele promete graça em momentos de necessidade. Ele promete a cuidar de você e te dar uma paz que excede todo entendimento. Em momentos de caos, Ele tem prometido a fazer todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. Essas coisas Ele tem prometido e finalmente Ele promete livramento de todas as suas lágrimas. Ele promete livramento de todo sofrimento, de toda doença, de toda dificuldade, de todos os problemas e até a própria morte, quando tudo isso se acabar e Ele voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso Ele promete para nós, que um dia essas expectativas que muitas vezes são incertos, não precisamos ter mais, porque nós vamos estar diante das promessas que não são incertas, promessas verdadeiras, diante do homem que pode falar: vai, eu sou o sustentador da sua vida. Talvez hoje à noite você tenha passado já por coisas que você não esperava. Problemas, desafios, dores. Talvez você está aqui falando assim: eu já fiz planos para minha vida que não aconteceram do jeito que eu imaginava. Talvez hoje à noite você está passando por algo agora, algo nessa fase da sua vida que você não esperava. Ou talvez você anda com uma expectativa de que Deus vai agir na sua vida, de que Deus vai agir na vida de alguém que você ama. Eu não sei quais são as suas expectativas, eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei aquilo que você vem carregando dentro de você, por expectativas no passado que não foram atendidas. Mas hoje eu quero te encorajar: confia em Cristo. Coloca a sua fé naquele que é capaz de sustentar vidas, naquele que opera milagres, naquele que é soberano, naquele que sabe exatamente o que você de fato precisa na sua vida, daquele que sabe exatamente o que realmente é melhor para a sua vida, independentemente das suas expectativas. Confia naquele que já tem provado para você o quanto que Ele te ama, por meio do sacrifício do próprio Filho na cruz. Confia naquele que já tem provado para você o poder que Ele tem, porque se você é filho de Deus, Ele já operou um milagre na sua vida. Ele já te deu vida quando você estava morto nas suas transgressões e pecados. Confia naquele que te oferece esperança viva. As expectativas dessa vida são incertas e nenhuma delas é garantida. Mas há uma expectativa que o cristão tem, que é certeza, 100% certeza. Um dia Jesus voltará. E quando Ele volta, tudo se faz novo. Quando Ele volta, vamos experimentar algo infinitamente além, como eu falei antes, das maiores expectativas que nós temos para essa vida. Convido você a levantar neste momento, enquanto nós cantamos esse último louvor.
essa expectativa do que eu falo agora, dessa salvação eterna, dessa oportunidade de entrar na eternidade e conviver na glória com esse Deus, uma expectativa que pode ser realizado na sua vida, se de fato você ainda não tem essa convicção. Essa expectativa é garantida se você reconhecer que você não merece a vida eterna pelo seu próprio mérito. Reconhece que Jesus vem para te oferecer isso, e se você se arrepender dos seus pecados, se você se jogar nas mãos de Cristo, se você declarar diante dele: basta, Senhor, eu não quero mais viver para a minha própria vontade, eu não quero viver correndo atrás das minhas próprias expectativas, eu quero viver em submissão ao Senhor e à tua vontade e à tua palavra. Senhor, me salva, entra na minha vida, me transforma, me dá essa expectativa da vida eterna que o Senhor promete para mim. Se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, você sai deste lugar com a única expectativa nessa vida que é certa: expectativa de vida após essa. Nós vamos ter esse momento de louvor e adoração. Convido você a vir para frente, se você tem algo no seu coração para derramar diante do Senhor. Tem pessoas que querem orar com você. Ore onde você estiver, mas não saia deste lugar hoje sem comunicar com o seu Criador em relação àquilo que Ele vem fazendo no seu coração. Deus abençoe. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Escuta o meu clamor, mas tu acreditas.
real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Quero agradecer ao pastor Justin pela mensagem. Não sei se você entendeu a pregação. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Aliás, eu não sei com que expectativa você vem à igreja. Se você está se trocando para vir e falar assim: será que Deus vai falar comigo hoje? O que será que Deus vai falar com a igreja hoje? E Deus falou uma coisa tão especial que eu não quero correr o risco de que você saia daqui e passe entre os seus dedos e você não percebeu. Então eu quero repetir o que Deus falou por meio da vida do meu irmão, pastor Justin, em 2 palavras: pode ir. Tudo que você que veio aqui no altar orar, tudo que você deixou aqui no altar, Deus está te respondendo: pode ir em paz. Pode ir. Sabe você que não está dormindo faz tempo? Pode ir. Sabe toda a sua ansiedade, sabe o seu receio da segunda-feira? Pode ir. É um Deus muito maravilhoso, que de tantas coisas que Ele poderia nos falar hoje, Ele nos despede em paz, na autoridade que Ele tem como o soberano Criador. E Ele falou, o que Ele falou à igreja? Se você conversar com alguém sobre o culto de hoje, amanhã, e alguém perguntar, o que Deus falou para você? Ele falou que eu posso ir em paz. E isso é muito precioso. Então não deixa de perceber isso. O Deus que nos ama nos permite caminhar em paz. E por isso nós podemos desfrutar da comunhão, por isso que nós podemos sorrir no final de um culto, após uma celebração. E você pode, sabe o que você pode fazer e falar para o seu irmão hoje? Olha, boa noite. Boa noite, você pode ir em paz. Isso só aqueles que depositaram e entregaram seu coração a Deus. Isso é rico demais. E glória a Deus por isso.
Queridos, aproveitando essa paz e essa comunhão, por favor, não vá correndo embora. Pode ir, mas pode ir devagarzinho também. Aproveite a cantina. Cantina é um pretexto para a gente ficar mais tempo aqui conversando, tendo momento de comunhão como irmãos em Cristo Jesus. Por favor, os professores de EBD do Ministério Infantil também querem participar dessa comunhão, então retire seu filho, participe desse momento da cantina. Você que nos visita pela primeira vez, olha, espero de verdade que você tenha encontrado sua igreja aqui hoje. E Deus que te trouxe até aqui está falando, olha, vá em paz. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Agora todos eu quero convidar a ficar de pé. Nós vamos ler todos juntos o versículo do ano. O versículo que Deus nos deu e está nos direcionando como um orientador, o guia para esse ano nos nossos trabalhos aqui. Então, todos a uma só voz, como uma igreja. Então Jesus... Em Jesus